discipulado e a cultura individualista. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Repete comigo: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paizinho, abençoa essa noite. A tua palavra já é abençoada. A tua palavra é a revelação suprema para as nossas vidas. E que essa palavra seja o norte dessa pregação. Espírito Santo de Deus, que cada um de nós sejamos iluminados pelo poder do teu Espírito Santo, para que essa palavra entre nos nossos corações e faça diferença hoje e sempre nas nossas vidas. Que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvirmos hoje. Que as palavras que forem ministradas hoje não caiam no vazio. Que tudo que for falado hoje seja, de fato, colocado em prática na nossa existência cristã. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a igreja tem 4 grandes desafios. A igreja tem 4 grandes desafios: pregação do evangelho, oração, discipulado e paciência. Esses 4 grandes desafios serão recorrentes. Todo desafio é recorrente. Sempre você vai voltar para aquele desafio. E nós precisamos entender esses 4 desafios. Mas eu não vou falar dos 4 desafios. Eu quero falar só sobre sobre discipulado. E quando a gente fala de discipulado, muitas pessoas têm um conceito errado do que é discipulado. Elas acham que discipulado é aquela classe que o cara entra para ser batizado. Não, pastor, eu já fiz essa classe. São 4 lições. Inclusive vai até aumentar o número de lições agora. Eu já fiz essa classe do discipulado quando eu converti há 50 anos atrás. E lá me ensinaram o que era salvação, o que era o batismo. Só que às vezes a pessoa fez essa classe de discipulado e nunca mais quis saber do que significa o discipulado. O desafio dessa pregação nessa noite é fazer com que eu e você entenda pelo poder do Espírito Santo o que significa discipulado. Discipulado é muito mais do que a figura de um professor em pé e a figura dos alunos sentados. Discipulado é muito mais do que a minha figura aqui em pé e vocês aí sentados. Hoje é domingo. Durante a semana foram feitas inúmeras atividades até eu chegar aqui. O púlpito não é a principal atividade do pastor, porque se fosse seria muito fácil. Fácil entre aspas. No sentido de que eu teria que só me preparar para o púlpito. Mas existem inúmeros desafios durante a semana. Eu sei que você também tem esses desafios. Porque ninguém aqui fica à toa durante a semana. Eu sei, vocês têm muitos desafios, nós temos muitos desafios. Agora, discipulado é muito mais do que uma pessoa em pé e outra sentada. Discipulado é relacionamento.
Agora, o discipulado cristão é o relacionamento com bases no Evangelho de Jesus Cristo. E você sabe que as barreiras precisam ser quebradas. Se eu apenas aqui pregar e não desenvolver um relacionamento com você embaixo, o que vai acontecer conosco? Existirão barreiras. Vocês estão compreendendo? Se eu apenas vier aqui e falar e trazer a mensagem, uma mensagem muito preparada e isso, aquilo, cheio de coisa, mas se eu desço e não me relaciono com vocês, no dia a dia, se a gente até mesmo não discute, a gente precisa de vez em quando discutir, no bom sentido, sabe? O que vocês me verem pregando aqui vai ser utópico. Por quê? Porque a gente não está compartilhando. Não tem interação. Às vezes é necessário que haja isso durante o dia. Às vezes através de uma visita, através de uma ligação, através dos meios eletrônicos, enfim. Discipulado é muito mais do que dar uma palestra. É muito mais do que dar uma palestra. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para a igreja. Só que para a igreja as bases são outras. As bases da igreja, eu vou passar aqui no texto da Bíblia. Porque aqui não é uma pregação de coaching. Nem uma pregação motivacional. Eu vou falar aqui da base do Evangelho para o crente se relacionar. Nós vivemos uma cultura individualista. Uma cultura onde ou eu me envolvo com aquilo que pode me dar algum retorno. O individualismo na sociedade pós-moderna é terrível. Porque a coisa mais difícil é uma pessoa se envolver com uma causa que não vai trazer um benefício para ela ou para o seu próprio nome. E a gente precisa tomar muito cuidado se aquilo que eu estou fazendo para a glória de Deus ou estou fazendo porque eu quero preservar o meu nome. Porque meu nome está envolvido naquilo. Eu estou envolvido nesse projeto. Então, se eu estou envolvido pessoalmente nesse projeto, então eu me envolvo. Mas eu me envolvo por quê? Para que o meu nome, para que as pessoas não falem de mim. Eu dou gás num projeto é para que as pessoas digam, caramba, esse cara aí é o cara. Ou é para a glória de Deus. Se eu não tivesse envolvido pessoalmente em algum projeto, eu daria o mesmo gás. Se o meu nome não tivesse escrito em algum ministério, em alguma área, eu teria o mesmo comprometimento. É claro que você não tem como se comprometer com tudo, nem eu. Porque nós somos um. Mas cada um de nós temos uma individualidade, temos um ministério, temos dons, temos talentos. Essa cultura individualista, ela é muito perigosa. Romanos fala de 5 coisas. Romanos fala do pecado. O homem que nasce pecador. Um homem que já nasce desgraçado. É essa a palavra certa, tá? Pastor, que palavra feia é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Romanos fala da salvação, que é por meio da justiça de Cristo, capítulo 3 e capítulo 5. Romanos fala da santificação, do capítulo 6 ao 8. No capítulo 9 a 11, Romanos fala da soberania de Deus. E do 12 ao 15, Romanos fala de algo que eu queria tratar aqui hoje. Da obra do salvo. O homem que é salvo. A obra que esse homem desenvolve na vida. Porque eu fui salvo,
Muito bem, meu problema foi resolvido. Você lembra lá, o Ari veio aqui e falou isso. Meu problema está resolvido, estou salvo? Sim. Só que existe a obra do salvo. E Paulo nunca deixou rabicho nas cartas que ele escreveu. As cartas doutrinárias de Paulo, ele não deixa rabicho. Ele sempre completa com a implicação prática daquilo que o salvo tem que fazer. Porque seria muito fácil se Paulo escrevesse uma carta e dissesse assim, você está salvo? E concluísse a carta dele somente com a salvação. Somente não no sentido de ser pouco, porque é tudo. Mas Paulo sempre conclui colocando alguma questão prática na vida cristã. E Romanos fala disso. Romanos fala no capítulo 12 ao 15 da obra do salvo. A obra do salvo. Aí o texto fala de uma coisa muito importante que a gente precisa compreender. A união dos fortes e dos fracos. Paulo usa ali a linguagem dos judeus e dos gentios, porque naquela época existiam isso. A união dos judeus e dos gentios em torno da fé cristã. Cristo converteu tanto judeus quanto gentios. E esses judeus e gentios, eles conviviam juntos. Judeus cristãos e gentios cristãos. E Paulo, quando chega na questão prática, ele diz o seguinte, vocês agora são dois grupos. Vocês são dois grupos. Vocês são o grupo do forte e o grupo dos fracos. E como é que Paulo desenvolve essa questão do forte e do fraco? Primeiro, ele exorta os fortes. Ora, no versículo capítulo 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então a exortação aos fortes, aos mais experientes. Diga-se de passagem, experiência não é tempo. O tempo ajuda, mas o tempo pode atrapalhar. E o tempo às vezes faz com que a pessoa fique cauterizada. Isso em todo ambiente, na igreja também. Já viu aquele cara que está no mesmo setor há 30 anos e já está cheio de vicissitudes? Aquele funcionário que já está enferrujando. E se você não pegar ele e dar uma balançada nele, ele fica ali moendo, igual o cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Assim é o crente. Só que Paulo está falando aqui de homens fortes, que não estavam tolerando os fracos. Porque quando você tem maturidade, a sua maturidade cristã deve te levar a ajudar a quem não tem. E Paulo está, na verdade, aqui dizendo que homens fortes, que são maduros, não estavam tendo maturidade para suportar, para acolher os fracos. Talvez você já tenha uma estrutura muito forte. Você já tenha 30, 40 anos de crente. Você já conheça um pouco mais. Mas é preciso que você entenda que tem pessoas que não estão assim. E o discipulado entra aí. Como eu disse no início. Discipulado não é só a figura do mestre, a figura do professor. Discipulado é caminhar juntos. E o individualismo, a cultura do individualismo é tão nojenta que ela impregna nas nossas vidas e ela nos faz pensar que as pessoas não estão precisando de um apoio. Talvez a pessoa não esteja precisando, não é do seu dinheiro, mas ela está precisando que você caminhe com ela. Discipulado é isso. É caminhar juntos. A união dos fortes e dos fracos.
Aí no versículo 3 diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre si, sobre mim. Pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, para a paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui da união dos fortes e dos fracos na igreja. Concordemente. Como eu falei, né? Estar unido não é concordar com tudo, não. Tem gente que é chato, sabia? E eu já fui um chato. Eu continuo sendo chato, mas assim, modéstia à parte, eu acho que eu melhorei um pouquinho. Mas o pouquinho que eu melhorei me ajudou muito. Eu faço parte de um conselho de pastores há muitos anos, há uns 11 anos, e sempre fui primeiro secretário nesse conselho. Cara, mas os primeiros anos, pensa num cara nojento, era eu. Nojento. Discordava de tudo. Nada estava bom. Tudo tinha que ser do meu jeito. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nada era bom, nada. Toda reunião era um quebra-pau, um negócio. Eu cheguei num momento, eu falei assim, cara, Michel, tu é muito chato, velho. Para com isso. Chatinho. Eu tive que parar e reconhecer o tanto que eu era chato. E a pessoa chata, ela começa a incomodar, ela começa a não ser mais bem-vinda nos locais. Vai uma dica aí, tá? A gente não precisa ser complacente com tudo ou concordar com tudo. Tem hora que a gente tem que discordar. Aqui não é lugar de todo mundo estar batendo continência um para o outro e concordando com tudo, não. Mas discordar de tudo também. Gente, isso é chato pra caramba. Ninguém consegue conviver com pessoas assim por muito tempo. A fama vai espalhando. Na igreja, na vida profissional, ninguém suporta mais. A pessoa chega, vixe manhã, chegou. Todo mundo dá vontade de fazer igual o Didi Mocó. Vou morrer. Isso é uma análise que eu tenho que fazer. O crente forte, às vezes, não tem paciência com o crente fraco. Ele acha que o crente fraco aprende a vida cristã da noite para o dia. Não, pastor, ele vai aprendendo aos trancos e barrancos. Então por que Paulo falou aqui para a gente acolher uns aos outros? Pastor André aqui citou o exemplo desses crentes lá de Porto Designo, que estão começando embrionariamente. Um pastor novo que vai precisar que a gente esteja lá o tempo todo. Não está sendo fácil. Aí eu poderia falar assim, caramba, eu comecei aqui do zero, não teve ninguém para me apoiar, eu vou fazer o mesmo com ele. Então ele que se vire para lá. É assim? É igual aquele filho, aquele pai que maltrata o filho, que tem uma criação, não dá um beijo, não dá um abraço no filho, porque o pai dele não fez isso com ele. Não, meu pai era muito duro comigo. Pastor, meu pai era um cavalo comigo, duro comigo demais, nunca me abraçou, nunca me beijou. Então eu vou fazer isso mesmo com meu filho também. Eu vou descontar no meu filho. E a vida às vezes foi dura para você. E às vezes você quer descontar no seu irmão mais fraco. A vida foi dura para mim, em algum sentido foi, não em todos, assim como para você. Mas naquilo que a vida foi dura para mim, eu quero descontar em cima do meu irmão. No versículo 7 diz, mais uma exortação para os fortes. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Integração é muito importante. É difícil demais acolher. Gerar um ambiente acolhedor é muito difícil. Só que o ambiente acolhedor da igreja tem um fundamento que é muito maior do que todos os fundamentos empresariais, tudo. O acolhimento aqui envolve uma questão física, mas envolve uma questão espiritual. Porque Cristo nos acolheu. Porque Cristo nos acolheu.
sai do culto, pum. Não, eu venho para o culto, eu já venho no meu individualismo. Não convido ninguém. Eu fiquei feliz ali com um cara de jovem ali atrás ali, que teve a filha de alguém aí que convidou uns 5 meninas aí, eu vi lá no fundo agora. Falei, gente, que gangue é essa aqui? Gangue do bem. Não, pastor, eu convidei esses amiguinhos tudinho para vir hoje aí. Devia chamar aqui para dar o testemunho. Tá seu vizinho lá, sofrendo, quase se divorciando. Você está ouvindo a discussão dos casais. É claro que briga de marido e mulher é difícil meter a colher. Mas deposita lá um panfletinho, alguma coisa. Quando você vê o casal mais ou menos assim, sorrindo. Diz, olha, tem um culto na minha igreja, vamos lá. Pessoas novas que chegaram na igreja, não fiquem enciumados, por favor. Chega pessoas novas na igreja, isso é normal. Mas sempre tem uns que ficam enciumadinhos. Porque já chegou, o pastor já botou para trabalhar. Todo mundo que chega aqui, cara, não falta trabalho, eu vou botar para trabalhar sim. Todo mundo que chegou aqui teve oportunidade de trabalho. A gente nunca quis monopolizar nada aqui não. Aqui não tem dono de igreja. Pastor Maurício chegou aqui na igreja. Gisele era minha vice-presidente. Gisele virou para mim e falou, amor, chegou o vice-presidente. Não teve, aqui não tem dono de igreja. Não tem dono de igreja aqui não. Se tivesse dono de igreja, eu queria saber de convenção. Se eu fosse querer ser dono de igreja, será que eu queria prestar conta da minha vida na Ormiban? Sofrendo igual cachorro, às vezes cai de mudança, com tanto problema de pastor. Se eu quisesse ser dono de igreja, eu ficaria independente. Daria solto. Acolher é às vezes identificar algo na pessoa que possa somar com a igreja. E sempre vai ter. Acolher envolve, final do culto, eu não vou procurar a minha gangue. A minha ganguezinha do bem. Eu vou procurar aquele irmão que lá está lá, sozinho. Precisando de alguém que chegue. E aí, irmão, como é que você está? Você da onde? Você veio da onde? E aí, meu irmão, está gostando da igreja? Meu irmão, e aí, vamos tomar um café qualquer dia aí, cara? Ah, Pai do Senhor. Cara, eu tenho uma raiva desse negócio. Pai do Senhor, irmão. Não tem raiva não da paz do Senhor, mas dessa coisa fria. A gente tem que procurar saber. Sabe, final do culto, vamos lá, todo mundo lá para fora, vamos ficar se abraçando. Me ajude a abraçar o povo lá fora. Dá um abraço. Nas irmãs mais idosas eu tenho assim, eu posso chegar, eu sempre, tem irmã de Ná aqui, que carinhosamente eu chego, minha irmãzinha ali, dou um beijo na testa dela, com muito respeito. Acolher. Isso é importante. Uma vez um amigo meu me convidou, vamos ali em tal lugar, isso, aquilo. Eu falei com ele, cara, eu não vou. Gente, eu inventei tanta desculpa para não ir. Você sabe por quê? Porque eu não conhecia ninguém lá. Eu inventei, não, me deu dor de cabeça. Quando ele me ligou, vamos lá, é uma reunião da Convenção Batista Brasileira, não tinha nada a ver com a nossa. Só que eu conheço poucos pastores da Brasileira, eu sou da Nacional. Quando chegou a dor de cabeça, eu disse, pronto, chegou a desculpa perfeita. Eu falei, meu irmão, acabou de chegar uma dor de cabeça aqui. Você sabe que aqui tem muitas pessoas que dão desculpa de estarem aqui na igreja, porque nós não estamos acolhendo tão bem quanto deveríamos acolher. Isso a gente precisa consertar. A gente precisa ser honesto. Uma vez uma irmã me ligou e falou assim, pastor, eu não vou ficar nessa igreja. Eu digo, a igreja é muito bonita, tudo muito bonitinho, mas o povo é muito frio. Eu digo, irmã, você tem razão, nós vamos mudar isso aí. Montamos o projeto de integração. A irmã tem razão. Foi uma pancada assim, ó. Anderson Silva. Puf. O outro lá que veio só criticar. Eu peguei ele, esse é um chato. Porque o cara era chato mesmo. E se chegar para perto de mim e só criticar, eu vou te chamar de chato. Mas se
trouxer uma crítica e uma solução, eu falar, meu irmão, venha. Mas só crítica não. Só crítica ninguém aguenta. Ninguém suporta só crítica. Nada presta. Você é o bom, ninguém presta. Só você que é o bom. Nada mais presta nesse mundo. Nada funciona, só contigo que funciona. Não, meu irmão. Vamos valorizar uns aos outros para a glória de Cristo. Valorizar uns aos outros. Acolhei, porque Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós temos aqui lições. Cristo é o fundamento, capítulo 1, capítulo 15, do 1 ao 6. Ele é o fundamento. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo é o fundamento. O sacrifício de Cristo trouxe os gentios para o plano da nova aliança. E agora os gentios devem, por amor a Cristo, agir com sensibilidade em relação aos judeus. Segundo, Cristo é o meio dessa aliança. É por meio de Cristo que crentes judeus ou gentios têm acesso a Deus. Cristo é o fundamento da aliança. Segundo, Cristo é o meio dessa aliança. Eu queria trazer algumas implicações práticas finais. Primeiro, a igreja é uma unidade. Não uma unidade perfeita. John Stott diz que maturidade é estar em Cristo, se relacionando com Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Pastor, eu quero me relacionar com Cristo, mas não quero me relacionar com a igreja. Então você está pulando a terceira etapa. Relacionamento com Cristo é pessoal, vital e orgânico. Corpo de Cristo. Não tem como você se relacionar com Cristo se você não se relaciona com o corpo dele. Não tem como. A cultura individualizada é aquela cultura que diz, eu vou servir a Deus, mas em casa. Que Deus é esse que você vai servir? Cristo não. Porque Cristo fundou a igreja. Cristo estabeleceu um corpo. Então isso é orgânico. Essa comunhão é orgânica. Não tem como servir a Cristo somente eu e Deus. Me dá um fundamento bíblico para isso. Se você achar, você vai ficar a vida toda procurando e não vai encontrar. Pastor, mas eu estou conseguindo servir a Deus na minha individualidade. Tá, não tá. Você está se enganando. Mas por que eu preciso viver esse relacionamento orgânico? Porque é nesse relacionamento orgânico que você vai crescer como cristão. Mas o que é crescer como cristão? Crescer como cristão é ver os defeitos do seu irmão. É ver as qualidades do seu irmão. Crescer como cristão é descobrir que às vezes o seu irmão não é uma pessoa tão perfeita como você acha que ela é. Isso é crescer no cristianismo. Discipulado é isso. Discipulado é envolvimento. E você vai encontrar as qualidades e os defeitos. Muitas pessoas vão fugir do discipulado. Vão fugir dos encontros. Vão fugir das coisas menores da igreja. Porque elas sabem que se ela se envolver, as pessoas vão descobrir as falhas dela. E é importante que eu conheça as suas falhas e você conheça as minhas falhas. Não fuja disso. Por quê? Porque é nisso que nós vamos crescer para a glória de Deus. Porque nós seremos ajustados. Paulo usa essa linguagem. O ajustamento do corpo de Cristo. Não tem como eu ser ajustado servindo a Deus em casa. Ou servindo a Deus do meu jeito. Ou então eu sirvo a Deus olhando para uma área e esqueço a outra. Não, pastor, minha área é essa aqui. O resto não presta não. O resto vai para o raio que o parta. Eu faço isso aqui. Isso que eu faço está bom demais. O resto não precisa não. Ah, é? Eu preciso crescer como cristão. E eu não vou crescer como cristão se eu deixar de andar com você. Se eu deixar de andar com você, nem cristão eu posso ser considerado. Porque eu não vou estar dentro do contexto do corpo de Cristo. Se você vive uma vida individualista, quem é que vai enxergar quem você é?
Você precisa ser exortado, eu preciso ser exortado. E nós só conseguiremos exortar uns aos outros identificando quem é quem. Quem é quem? Se eu não sei quem você é, como é que eu vou te exortar? Eu preciso viver com você para eu entender o que às vezes é necessário que eu fale algo com você, que você fale algo comigo. É impossível chegar à maturidade com Cristo sem mergulhar na comunidade. Eugene Peterson fala sobre isso. É impossível chegar à maturidade com Cristo se você não mergulhar na comunidade. Você acha que é fácil mergulhar na comunidade? Não é fácil. Você pode se decepcionar? Pode. Mas você vai crescer. Pare com essa ideia de que não quero me envolver não, para não me decepcionar. Você vai se decepcionar consigo mesmo. No seu dia a dia, você vai se trair. Pastor, eu não quero me envolver com a igreja não, porque eu me envolvi com a igreja um tempo atrás e foi muito decepcionante tudo que eu vi. Você faz parte da igreja. E o que você fez? Você só conta que o irmão fez? E o que você fez? E as coisas erradas que você fez com seu irmão também? Porque eu me decepcionei muito com a igreja não tem amor. Você é a igreja. Se você está dizendo que a igreja não tem amor, você está dizendo que você não tem amor. Está entendendo como é que a mensagem do discipulado é profunda? Não tem como. A igreja é ser humano e é um novo ser humano. A igreja foi criada pela morte de Jesus Cristo na cruz. Nela, a inimizade de judeus e gentios foi eliminada e nós somos agora um novo ser, um novo povo, um povo que vive para a glória de Deus. Irmãos, eu te compreendo, porque muitas vezes eu passo raiva também, dá vontade de sair correndo, igual o Forrest Gump. Eu sei que você tem essa vontade também. Ou então aquele carrinho do ET, né? Aquela bicicletinha do ET. Pegar a bicicletinha do ET e subir. Dá vontade, dá. Mas tem muita coisa para você fazer aqui. Pode ficar tranquilo. No dia que Deus quiser te levar, Ele te leva. Você não vai falar, você não vai poder fazer nada. Mas enquanto você estiver aqui, vamos acolher uns aos outros. Porque Cristo vos acolheu. O fundamento é Cristo. A unidade é quem gera é Ele. Não é fácil não.